Prepare-se para uma experiência de compras como você nunca viu. Vem aí, Feirão do Comércio, trazendo preço baixo de verdade em centenas de produtos, reunidos em um só lugar, nos dias 5, 6 e 7 de outubro, no Bingo Eventos. Aproveite as ofertas para você sair de sacola cheia. Feirão do Comércio, é preço baixo de verdade. Venha aproveitar. Realização, Fecomércio Rondônia e sindicatos empresariais. Apoio, SEDEC Governo de Rondônia, Sebrae, FCDL e Cicobi. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Bom dia Porto Velho, bom dia Rondônia, bom dia Brasil, bom dia você que está aí conosco mais essa manhã de sábado abençoada pelo nosso Senhor. E estamos aqui, graças a Deus, com mais um Gospel News, para você nos acompanhar, sempre com a entrevista, uma conversa de homens, de mulheres, de Deus assim que tem histórias, testemunhos daquilo que Deus faz em nossas vidas. Por isso que nós temos assim uma alegria imensa em saber que você está sempre aí nos acompanhando. E aí eu quero já pedir para você fazer o seguinte. Enquanto nós vamos assistindo esse clipe abençoado do nosso amigo, eu já peço que você vai compartilhando aí esse programa aí, já vai compartilhando, já vai comentando, já vai falando, chama todo mundo e vem conosco nessa viagem aí, que vai ser uma bênção com o nosso querido pastor Glaucio. Já vai estar se apresentando para você. Acompanhe aí, já voltamos. Cantarei uma canção, Senhor, uma canção de amor a Ti, pois tudo que eu mais quero é Te atrair. Abraça-me, Senhor, me leva pra perto.
Aleluia, que bênção, queridos. Que bom que você está aí conosco nessa manhã. Continua compartilhando, comentando aí com a gente, que eu tenho certeza que será um programa abençoado em nome de Jesus. E estamos aqui nessa manhã com o pastor de excelência, amigo nosso, pastor Glaucio, da Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor Glaucio, seja muito bem-vindo. Gratidão. Em nome de Jesus. Obrigado. Queria agradecer, pastor Arley, pelo convite, né? Também saudar todos os ouvintes do Gospel News, que o Senhor possa abençoar o dia de cada um, a família de cada um, e dizer que para nós é uma alegria muito grande estar com você nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. A bênção, pastor, é que recadinho aqui já tem demais, ó. Os comentários já estão exagerados aqui, graças a Deus, queridos. Muito obrigado. Continue comentando, compartilhando. É muito bom saber que você está aí conosco nessa manhã, ouvindo esses testemunhos abençoados que a gente vai ouvir hoje aqui do pastor Glaucio. Pastor Glaucio, começando nossa conversa aqui, eu queria saber quem é o Glaucio. Quem é o Glaucio? De onde que ele veio mesmo? Glaucio veio do Piauí, uma cidade chamada Gerumênia. Eu sou filho de Jesus Pereira da Silva e Elza Rocha Veríssimo da Silva. Tenho 5 irmãos, sendo 3 irmãos masculinos e 2 irmãs, né? E somos uma família de 6 irmãos ao total. Todo mundo veio do Piauí para cá? Todo mundo veio do Piauí. Não, meus pais continuam no Piauí, minhas 2 irmãs continuam lá, só eu e meus irmãos que estamos aqui, em Porto Velho. Isso. Quanto tempo já, pastor, de Rondônia? Cheguei em Rondônia em fevereiro de 94. Um dia desse. Um dia desse. Chegou aqui menino. Já fazem 29 anos. 29 anos de Porto Velho. Que história. O coração já é porto-velhense já. Porto-velhense. Então aqui começou essa história. Começou. Aqui começou a minha história, aqui que eu conheci Jesus, né? Aqui que eu comecei a dar meus primeiros passos na caminhada, a minha experiência com Deus, tudo que eu vivo e que sou hoje, aconteceu aqui, né? Cheguei aqui ainda muito jovem, né? Então aqui que aconteceu essa caminhada e onde estamos até hoje, né? Graças a Deus. Amém. Como é que foi, pastor, essa caminhada? Conta para nós como é que foi a experiência até chegar Jesus aí para nós. Não foi fácil não, né? Quando eu aceitei Jesus, eu estava vivendo assim um momento muito difícil na minha vida, né? A gente não tem experiência de sair de longe de casa, né? Dos pais, o nordestino é muito família, e aí a gente veio para cá no ano de 94, e longe da família, a gente começou a ter muitos sentimentos. Naquele tempo não se falava tanto de depressão como se fala hoje, né? Né? Então hoje, o diagnóstico hoje são bem mais preciosos, né? Mais rápido. Naquele tempo não tinha, mas eu entrei num quadro depressivo, olhando hoje, né? E veio também naquele período um desejo pelo suicídio, né? Certo. Suicídio, quase... Você tinha quantos anos nessa época? 21 anos. 21 anos. Quase tirei minha vida naquele período e aí, graças a Deus, o Senhor não permitiu, né? Glória a Deus. Deus foi usando pessoas, morava no centro, aí na Avenida Carlos Gomes, né? E um dia uma amiga minha me viu triste, né? Falou, o que você tem? Eu falei, não, nada, estou bem, né? Mas a ideia já estava formada, né? E ela, você não está bem não, eu te conheço, você está tão triste hoje. E eu sei que naquele dia ela conseguiu me levar para a igreja, né? E eu fui visitar a Igreja Filadélfia, a primeira igreja que eu visitei, aqui em Porto Velho, na época do pastor Daniel, mas não tomei nenhuma decisão não, né? Só visitei. Mas quando eu saí daquela igreja, com a experiência que eu tive, eu já voltei com mais vontade de reagir, né? Então aí comecei, no dia seguinte me deu vontade de ir para a igreja, só que não tinha culto. Então eu naquela época não tinha moto, não tinha transporte, e eu morava no centro, então comecei a procurar uma igreja no dia seguinte para me assistir culto. Aí fui na igreja da Deus é Amor, ali na Brasília, e assisti culto na Brasília, e aí todo dia eu comecei a ir atrás de igreja para assistir culto. Fui no Mormos, fui na Testemunha de Jeová, fui na Metodista Wesleyana Central, na época era uma igreja que estava em ascensão, né? Onde tinha uma porta aberta, eu estava indo atrás, eu queria encontrar algo que mudasse minha vida, né? Até que um dia eu saí de casa, né? Meio desesperado nesse dia, e terminei chegando à igreja Madureira, Benjamin Constante com Rafael ali. A sede. E ali tinha uma missionária pregando, a missionária Marina,
E a missionária Marina estava pregando naquele dia, esposa do pastor Rui, eles eram presidente regional aqui na época, e Deus a usou naquele dia, né? E ela falou, tem um jovem aqui, né? Está pensando em tirar a sua vida. E falou tudo o que eu estava passando, né? Alguém parece que tinha ido lá no ouvido dela e contado o que eu estava passando, o Espírito Santo, né, pastor? E aí, rapaz, naquele dia eu não tinha dúvida, né, de que Deus estava falando comigo. E aí eu fui pela primeira vez na vida, eu tive a experiência de chorar dentro de uma igreja de verdade, né? E o Espírito Santo realmente lhe convenceu ali. Tocou meu coração de uma forma que eu não pude dizer não, né? Eu sabia que Deus estava me chamando para mudar a minha história de vida. E fui ali em lágrimas, naquele dia eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Eu penso assim, o senhor contando, pastor Glaucio, um jovem com tudo, né? Toda a vida pela frente, cheio de planos, projetos, mas de repente veio algo, como o senhor falou, na época não se falava tanto em depressão, mas era nesse sentido, aquela depressão, e o senhor falou, a vontade de tirar a própria vida. E às vezes as pessoas ficam assim, a pessoa é covarde, quer tirar a vida. E na verdade não é. De repente a dor interna é tão grande que a pessoa talvez pensa, e o senhor pode até me ajudar nisso aí, pensa em tirar a própria vida pensando em tirar aquela dor, aquele desespero. Mas exatamente isso mesmo, né? A pessoa, na verdade, a gente tem vontade de viver, né? Mas a dor, o desespero, né? A não esperança, né? De olhar para todos os lugares e não ver possibilidades de viver, de ser feliz, de dar uma volta por cima na vida, né? E você acha, a vida deu, eu nasci para dar errado, né? Eu não nasci para dar certo, eu vim esse mundo para dar errado. Esse é um sentimento que vem na gente, né? A questão de que você não é uma pessoa que veio para dar certo, né? Então, a gente tem esse sentimento e aí você fala, cara, a melhor coisa que faz, eu não sou muito útil aqui não, né? Eu vou terminar mais dando trabalho do que realmente sendo uma ajuda para o mundo ou sendo um bem para alguém, né? E é essa vontade de tirar a dor mesmo, essa que acontece com a gente. Mas graças a Deus, assim, que na verdade, não só o pastor Glaucio, como você também, todos nós somos úteis. Você é alguém especial, você tem valor demais. Talvez você está aí com essa dor, ou desanimado, ou triste, ou às vezes até precisando tirar a sua vida. Aproveite o exemplo aqui, que a gente nem imaginava que tinha sido assim. Da onde que o pastor Glaucio saiu, para onde Deus o trouxe hoje. E lógico que não foi fácil a vida dele, mas eu louvo a Deus porque para o senhor ver o plano de Deus na sua vida. Uma colega sua ele convidou para ir para uma igreja, e ainda que o senhor ali não aceitou Jesus, mas algo... uma semente que foi plantada, algo né? Tocou. E aí o senhor começou a perceber que, no fundo, era um vazio que só um poderia preencher, pastor. Só Deus poderia preencher. Só Deus poderia preencher. E o legal de tudo é que o senhor, naquele momento, pensou assim, não, eu quero igreja. E aí o senhor começou a ir, praticamente achei engraçado, eu falei brincando, mas é a verdade, o senhor acabando de porta em porta, onde tinha uma igreja, eu vou entrar, eu vou achar isso que eu quero, eu vou achar. E quando o senhor chega na Madureira, ali a Assembleia de Deus Madureira, o Espírito Santo realmente chega e fala, agora sim, olha, você é isso, isso e isso, mas você é um vaso, você é escolhido, eu tenho um plano, um projeto para a sua vida, e ali o senhor aceita Jesus e muda essa sua história. E aí, como é que continua? Uma nova trajetória, né? Uma nova trajetória. Quando Jesus entra na nossa vida, né? Você realmente percebe que você não está só nessa vida, né? Aleluia. Deus não te jogou aqui nessa terra e disse, olha, te vira, não. Existe um Deus que quer fazer parte da nossa história de vida, tá? Ele não simplesmente nos permitiu vir esse mundo, nos trouxe esse mundo, mas ele realmente quer andar conosco, quer fazer parte da nossa caminhada, quer nos conduzir nesse mundo, né? Quer se revelar a nós. E quando você realmente conhece Jesus, você tem essa revelação de alguém que te ama, sabe? Que está olhando para você todos os dias. Meu filho, você nasceu para dar certo. Para dar certo. Você nasceu para dar certo, sabe? Se você se voltar para mim, se você me reconhecer em seus caminhos, não tem como você dar errado. E eu sou prova disso. Aleluia. Eu também sou, pastor. O senhor falando assim, filho, você nasceu para dar certo. E é verdade o que o pastor está falando aqui. Se eu não me engano, está lá em Salmo 136, fala que o Senhor, Ele conhece os nossos dias e escreveu todos os dias da nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Uhum. E Ele escreveu a história e nossa história está escrita. De repente você vai pensar assim,
Mas então por que que deu errado alguma coisa na minha vida? Não, não é que deu errado. Talvez alguma coisa a gente saiu do caminho, mas quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida e agir, a gente vai começar a entender o projeto de Deus. Porque na Bíblia, quando fala que no mundo passarei por aflições, a gente vai ter luta. Mas com Jesus a vitória é certa, né, pastor? Com toda certeza. Não foi fácil a sua trajetória. Olha, eu diria para você que assim, aí vem a parte dos processos depois, né? Mas quando você passa a compreender que você não está mais só, né? Que a vida agora se trata de processos, e processos necessários para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento como pessoa, como cristão, aí você tem a certeza de que você não está só, então você sabe que tudo são etapas na vida, né? São estações, que você vai passar por elas, elas virão, porque farão parte até do cuidado e da preparação de Deus para com a nossa vida, né? Então Deus ele vai nos colocar em situações e nós vamos passar momentos difíceis, circunstâncias adversas, nós ainda sentiremos nas nossas emoções muita vontade de parar, de desistir, ter medo na vida, né? Então essas coisas não desaparecem. Só que aí você passa a ter uma compreensão de que isso agora se trata de um processo de Deus na nossa vida, né? Deus trabalhando, forjando barro, né? Tirando aquilo que não serve para Ele construir, porque há muitas coisas em nós que realmente não servem para Deus construir, né? Então Ele tem que tirar da gente aquilo que não serve. E vai construindo valores, pilares, para nos edificar, para nos construir, para nos tornar pessoas mais fortes e nos preparar para a missão, para o propósito que Ele tem para conosco aqui nessa terra. É verdade. O senhor falou, nos preparar para a missão, para aquilo que a gente tem. O senhor falando aí, eu fui lembrando aqui da história de José, né? José do Egito. Era um menino, né, temia Deus, teve um sonho de um dia ser alguém na vida, mas a trajetória até José chegar ao governador do Egito, a salvar a sua família, a salvar o seu povo daquela fome, foi uma trajetória muito cruel. De repente a gente acha que a trajetória foi cruel. Mas aí a gente vê lá no final quando ele fala, foi preciso que eu passasse por tudo isso para que Deus forjasse o meu coração, para que eu não me perdesse e para que eu conseguisse cumprir aquilo para que ele foi chamado. Então, como o senhor falou, o processo, as lutas, as dificuldades, elas são necessárias na nossa vida. A gente às vezes nem quer aceitar, né, pastor? A gente às vezes, mas por que eu estou passando por isso? Por quê? Mas por quê? Mas Deus, Ele sabe melhor do que a gente. Tem uma frase de Charles Spurgeon, ele diz que os homens mais usados nesse mundo foram os homens mais esmagados por Deus. Né? E foi mesmo. Se a gente para analisar, a gente olha a própria Bíblia. Assim, exatamente. Né? Os homens mais usados são os homens que foram mais esmagados por Deus. Né? Então é necessário. Eu lembro, o senhor falou aí, eu vou falar de alguém mais contemporâneo nosso. Nós até falamos aqui o nome dele, o pastor Aloí, né, lá da comunidade Shekinah, já foi meu discipulador. E numa das nossas conversas, eu lembro quando ele falou assim que ele passou por uma situação na vida dele, vou tomar uma parte aqui do pastor Aloí, que ele passou também pelas dificuldades. Ele conta, ainda vou trazer ele aqui, eu acredito que ele vai contar a história aqui com mais detalhes. Tinha uma empresa, era uma empresa grande, boa, mas ele passou por uma luta onde ele financeiramente teve dificuldades, tinha 2 filhos pequenos e não tinha o pão para os filhos. E ele, mas como? Mas por quê? Aí ele fala assim, que Deus falou nitidamente com ele, algo assim, eu preciso esmagar você para que amanhã eu possa usar você e você entender que você depende de mim para fazer. E hoje o pastor Luiz nem se fala, é um homem assim, né, um exemplo nessa geração. Eu respeito demais, gosto muito do pastor Luiz, é um pastorzão da nossa geração. Então, nós passamos, né, o senhor passa, eu passo, mas o legal de tudo isso é que a nossa confiança em Deus é que vai fazer essa diferença. Pastor, me diga aí o senhor aceita Jesus, está ali, mas o senhor continuou na Madureira, então? Não, a Madureira eu fiquei 4 anos na Madureira, aí conheci a minha digníssima na Presbiteriana Renovada, né? Casamos, aí ela foi para Madureira comigo, mas ela não se adaptou à igreja, né? E aí eu percebi a insatisfação dela. Aí eu falei, não, você quer mudar de igreja? Não, eu falei, não, mas se você quiser eu vou. E quando eu falei isso, acho que era tudo que ela queria ouvir, né? Então vamos voltar para a minha igreja aí. Nós fomos para a Presbiteriana Renovada.
né? Aí ficamos na Presbiteriana Renovada um tempo. Aí na época a igreja também era bem fechada, né? Assim, bem parecida com uma assembleia. E nesse período eu tive umas experiências novas. Minha cabeça nunca foi um pouco aberta assim, né? Aí terminamos saindo da Madureira um período também, né? Da Renovada. Já era Presbiteriana Renovada Isso, mesmo? Isso, Presbiteriana Renovada. A Renovada faz tempo que ela já tem mais de 32 anos aqui. Sim. Então, fiquei 4 anos fora. Nesses 4 anos, eu fui consagrado pastor no Ministério Cristo Centro, de São Paulo. Isso. E aí, 4 anos depois de muitas batalhas, nesse período que eu fui consagrado pastor, eu vi uma igreja fechar na minha mão, né? Então, eu experimentei o fracasso ministerial. Isso foi aqui, pastor? Aqui. Tá, mas nesse mesmo ministério? Na Cristo Centro. Cristo Centro. Aí, nesse período que a gente saiu, não conseguimos ter êxito na igreja, voltamos para a Renovada, né? E eu voltei decidido a nunca mais pastorear na vida, né? Fazer qualquer coisa na vida, menos ser pastor, né? Então, digo sempre que essa trajetória haverá sempre placas de sinalização, dizendo pare, né? Perigo, né? A estrada da fé é uma estrada com muitos desafios e muitas vezes nós seremos convidados a parar e eu não fui diferente. Eu fui convidado a parar, aceitei o convite, né, para parar, mas Deus não permitiu com que eu parasse, né? Aí na Renovada, cheguei aí, pastor Lade, né, pastor na época, estava pregando sobre o ano da restituição. E aí nesse período, Deus foi tocando meu coração de volta, e minha esposa também não queria que eu me envolvesse mais no ministério, né? Um dia eu cheguei em casa depois da escola bíblica dominical, tá passando na época a Rede Boas Novas, TV Boas Novas estava no auge, eu estava passando uma música de Ludmila Feber, a música Eu Vou, Já Estou Indo ao Teu Encontro, Senhor, né? E aquela música penetrou como uma flecha no meu coração, comecei a chorar e falei para minha esposa que não queria almoçar, queria voltar para a igreja. E aí não almocei, voltei para a igreja, aí entrei numa sala que tinha aqui na Alexandre Guimarães com Manuel Laurentino, o antigo prédio. Entrei numa sala lá e era 11 horas, saí 5 horas da tarde, já quase na hora do culto. E ali eu tive um encontro com Deus poderoso, uma experiência maravilhosa, e ali Deus me chamou de volta para o ministério. Né? Ali você viu que... Não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. E no fundo, se o senhor parar para analisar, aquele fracasso estava dentro até dos próprios planos de Deus, para forjar o senhor e o seu caráter. Exatamente. E nos levar a depender de Deus, né? Porque o ministério, a gente tem que realmente ter dependência total de Deus, né? E essa experiência ruim que eu passei, ela foi necessária. Ela foi necessária porque a gente precisa conhecer faces de Deus, que a gente às vezes não conhece, né? E naquele período eu conheci um cuidado de Deus, que a gente às vezes lê, você vê a palavra falar disso, né? Mas às vezes a tua experiência é ela que determina, né? Não só é um conteúdo que você lê, né? Mas uma experiência vivida, ela vai mudar completamente a sua vida, né? A gente precisa ter experiências com Deus, né? E naquele período eu me senti abandonado por Deus, rejeitado, fiquei com raiva de Deus. Fiquei com raiva de Deus, né? E eu lembro de uma das orações bem sinceras que eu fiz para Deus, eu tive coragem de falar assim, ninguém pode falar isso não, tá, irmão? Mas eu falei isso na época, né? Você já se arrependeu, né? Já, demais, meu Deus do céu. Eu falei, o senhor é um covarde. O senhor é um covarde, o senhor tem os seus filhos prediletos e eu não faço parte dessa lista. Oh, meu Deus. Né? E ali Deus se revelou a mim de maneira muito poderosa naquele dia, né? Ele passou um filme na minha frente, né? Da minha história de vida, de onde Deus tinha me tirado, o que Ele tinha feito. E aquela história da pegada na areia, que a gente acha tão bonito, ela passa a ter um significado muito grande, porque você vê um momento em que realmente você não tem forças para caminhar, né? Você não tem espiritualidade para andar, você não tem espiritualidade para orar, para ler Bíblia. A tua espiritualidade, a tua força, né, que você pensou que tinha, né, ela some, simplesmente some. E você vê que Deus literalmente te carrega, sabe? Ele te sustenta, Ele te faz permanecer,
porque se dependesse de você mesmo, certamente você não sobreviveria e nem continuaria na caminhada, né? Então eu já estive nesse lugar de desistência. E aí o senhor falando assim, a gente começa a brigar com Deus. Eu imagino assim que... E aí, quem de nós não já teve uma briga dessa? Eu imagino que, lógico, é muito relativo, mas eu imagino que talvez Deus fale assim, agora sim, ele está onde eu quero. Tem um livro do Aconselhamento Pastoral de Ken Arthur, e ele faz uma colocação muito interessante. Quando eu li aquele livro, né, eu fiquei impactado com aquela colocação. Eu nunca tinha, mesmo a gente olhando para a Bíblia, a gente não tem essa visão, esse prisma da forma que foi colocada, né? E Ken Arthur fala assim, chame Deus para o ringue, né? Chame Deus para o ringue, para que ele saiba o tamanho dos seus braços e quão pouca é a sua força. A sua força, né? Então, assim, há momentos que a gente realmente tem que aprender a lutar com Deus, né? A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A gente olha, Jacó saiu manco, né? Então, na verdade, a gente prevaleceu como? Como que prevalece, né? Deus, Jacó, você lutou com Deus e com os homens. Onde que Jacó venceu, né? Aí a gente vai vendo um homem completamente rendido a Deus, né? Um homem que reconheceu quem era, que reconheceu as suas fragilidades, mas que esse encontro com Deus realmente mudou as suas estruturas. Então, eu acredito que vencer com Deus é quando nós permitimos Ele construir novas estruturas na nossa vida, sabe? A gente entende o quão frágil as nossas estruturas e a gente sabe que só Deus pode realmente construir estruturas sólidas na nossa vida, né? É verdade. Então, isso aconteceu, né? Aconteceu comigo. E naquele dia eu percebi que eu não tinha estrutura nem para ser crente. Não tinha estrutura nem para ser crente. Né? Precisava voltar tudo de novo, precisava se arrepender tudo de novo. E aí você vai vendo, mas como você conhece a benignidade de Deus, né? O amor de Deus para conosco, acho que na caminhada, da medida que Deus se revela, com esse amor, com essa misericórdia, né? Sobre nós todos os dias, né? Eu digo sempre que antes de nós acordarmos, o coração de Deus já nos alcança. É verdade. Né? Porque a Lamentações diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Né? Então, todo dia Deus está olhando para aquele ser humano fraco, se colocando no lugar dele, fazendo ele levantar, fazendo ele vencer todos os dias. Então, todo dia, o coração de Deus nos alcança antes de qualquer coisa. Glória a Deus. Queridos, que bênção. Vamos para o intervalo agora, mas é rapidinho. Só vai dar tempo aqui de tomar uma água, já a gente volta. A nossa produção aqui passou várias mensagens aí. Gente, tem tanta mensagem que não deu tempo para ler, não. Ela já foi passando aqui, que é para poder a gente ver. Mas continua mandando mensagem para a gente aí, compartilhando, que nós vamos entrar agora aqui numa nova parte aqui, vamos ouvir uma nova história. Como que entrou nesse ministério depois de tudo, e depois do fracasso, veio a bênção do Senhor, né, pastor? Deus, isso. Continua aí, é rapidinho esse intervalo, já voltamos. Empresário, essa oportunidade de negócios é pra você. Feirão do Comércio, de 5 a 7 de outubro, no Bingo Eventos. Reserve já o seu stand. feirãodocomércio.fecomércio-ro.com.br ou 699-8118-4239. Feirão do Comércio é sucesso de público, onde os bons negócios acontecem. Realização Fecomércio Rondônia e sindicatos empresariais. Apoio SEDEC Governo de Rondônia, Sebrae, FCDL e Cicobi. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda.
captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Aleluia! Queridos, já estamos de volta. Na verdade, a gente deu uma paradinha para respirar, porque a gente pensa que não, mas quando a gente vai ouvindo o testemunho de certas pessoas aqui, dos nossos convidados, a história, né, a gente pensa que, não, chegou ali, é pastor, é líder, tem sucesso, é fácil. Não é fácil, é uma luta, é uma guerra, porque por mais que Deus ele te escolhe, ele te prepare e ele quer que você vença, as etapas vão nos levar para chegar lá. E a gente precisa passar. A gente precisa passar. É ali onde está sendo forjado o seu caráter. Amém, queridos? Mas aleluia! E aí já comentou? Já compartilhou? Eu quero colocar agora aqui uma agenda, uma programação que vai ter esses dias. Fique atento aí para essa programação. Vai já aparecer na tela aí para você. Quero que você veja, ó. Conferência 3 vezes mais Shalom Porto Velho. A igreja do nosso amigo pastor Adegemauro. Vai ser hoje, sábado, dia 30 e amanhã, domingo. Aqui na igreja Batista Shalom, aqui no Rio de Janeiro. Subesquina aqui com a Nicarágua. Você não pode perder essa programação. Abraço, pastor Adegemauro. Abraço, meu querido amigo Felipe Bruno. Deus abençoe vocês demais, gente. Glória a Deus. Você não pode perder, hein? Aleluia. Ministério do Deus Vivo, da pastora Marilene, também dia 5, 6 e 7 de outubro. Campanha Conquistando em Tempos de Crise. Eita glória! Será às 19h30, dia 5, 6 e 7 de outubro, lá na rua Cícera Severina 3734, lá no bairro Cidade Nova. Gente, vocês aí da Zona Sul, aproveita, já marca na agenda de vocês aí essa programação que vai ser uma bênção. Louvado seja o Senhor, queridos. Abraço, pastora. Deus abençoe, senhora, seu ministério. E essa roda de conversa aí abençoada com o nosso grande amigo, pastor Pedro Magalhães, pastor psicanalista. Pastor Pedro, um grande abraço. Ele tem feito um trabalho maravilhoso no grupo no YouTube, o Corendel. A gente faz parte, está ali sempre com ele, aprendendo cada dia mais e mais. Um grande abraço, pastor. Roda Viva de Conversa, Viva a Vida. Vai ser dia 7/10, lá no auditório do Hospital da Unimed. Agenda aí, gente. Não perde não, vai ser 9h da manhã, vai ser algo assim poderoso. Vai ser uma bênção mesmo essa programação. Em nome de Jesus. Abraço, pastor. E também não podemos deixar de falar, adote um atleta. Gente, esses meninos são demais, pastor. Inclusive são lá do Rodrigo, né? Você conhece. Você conhece esse projeto, os meninos ali do Ulisses, ali do Ayrton Senna, né? Tem feito um trabalho ali, o Rodrigo, colega nosso de trabalho, e também da Igreja Presbiteriana Renovada. Ele falou assim, Ale, tu tem que levar lá o nosso presidente, o pastor Glaucio, ele é muito legal, homem de Deus, né? Eu falei para ele, tá agendado, é porque o teu presidente tem uma agenda muito extensa, homem, dá trabalho trazer esse homem. Mas graças a Deus está aqui, temos muitos amigos lá, o Ralf está lá, o Elienilton, o Rodrigo, pastor Jadson já passou ali a mensagem dele ali na tela também, Deus abençoe vocês, um grande abraço. Gente, está aí na tela, ó, se você puder adotar um atleta desse para ajudá-los nesse campeonato que eles vão, o Pix está aí na tela, você printa aí, depois você olha, é o CNPJ
da própria associação deles. Esse trabalho é muito lindo, gente. Eu acompanho de perto, eu vejo. Sempre que eu posso estar abençoando eles lá também, o Rodrigo, ele faz um trabalho excepcional, né, pastor? Com certeza. Glória a Deus, gente. E é isso. Aproveita a oportunidade aí, programação é que não falta. Inclusive, vou já passar aqui de antemão. O pastor Glaucio disse que vai ter uma programação em dezembro. Logo nós vamos estar anunciando. Diga aí, pastor, já aproveita. Conferência Unidade e Avivamento, no dia 1, 2 e 3 de dezembro, com o pastor Jacques Marques. Amém. Será um tempo precioso de unidade e avivamento. Glória a Deus. E assim que tiver um material de apresentação feito, nós vamos já estar passando aqui. Esse daí eu quero saber, eu quero estar lá, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas continuando, pastor. Ufa, foi muita história até aqui, até o intervalo. Né? A história da gente é uma coisa fantástica, né? Deus foi trabalhando. Hoje o senhor está como presidente da Presbiteriana Renovada, mas isso. Até chegar aí, como assim, que Deus foi trabalhando? Graças a Deus, eu sempre disse, Deus colocou uma esposa maravilhosa do meu lado, né? Um abraço, um beijo para minha esposa, Dulce, né? Também tenho 2 filhos, Gustavo e Heitor. Aleluia. E a minha esposa foi uma pessoa que contribuiu muito, né? Para que eu estivesse aqui, né? Toda essa trajetória difícil que a gente passou, eu tive sempre uma mulher de Deus do meu lado, sabe? Minha esposa, no momento mais difícil da minha vida, eu acordava de noite e ela estava orando por mim. Então isso me ajudou muito. Ela pediu para voltar para a Presbiteriana Renovada. E como falei, nós chegamos nesse período. O pastor Ladner, né, era pastor presidente da igreja, e aí nós viemos para cá e depois eu recebi o convite para estar com o pastor Ladner, pastoreando a primeira igreja, né? Aí, era aqui ainda na Alexandre Guimarães, com Manuel Laurentino. 6 meses depois nós mudamos daqui, fomos para o bairro Embratel, né? Compramos um terreno lá, fomos para lá e caminhei com o pastor Ladner, né? 17 anos, né? 17 anos caminhando. Nesse período eu fui pastor auxiliar dele, também nesse período eu fui presidente regional. Nesse período eu fui 4 anos presidente regional, Acre, Roraima, né, e estado do Amazonas e um pedaço de Rondônia. Então nesse período eu fui presidente por 4 anos, até que chegou a hora que eu entendi realmente que esse papel não era um papel meu, esse era um papel do pastor Ladner, né? E aí ele assumiu a presidência, né, até se retirar agora, ficou o pastor Maurício, antes de nós, né, foi presidente, hoje está em Jaru. O pastor Maurício é uma pessoa querida, também fez parte da nossa história. E aí o pastor Ladner assumiu essa presidência. E agora, no ano passado, o pastor Ladner, então, já aposentado, né, resolve voltar para São Paulo, para Assis, e aí me passou a presidência da igreja, né? E aí o presbitério, a região é eleição, né? E aí eu fui eleito, né? Ele não nos candidatou, e aí eu fui eleito e aí assumi a presidência regional, né? É um campo muito extenso, né? Nós temos igreja de Boa Vista, temos igreja no estado do Amazonas, no estado do Roraima temos 3 igrejas só. Nós temos no Amazonas, temos no estado do Acre e temos um pedaço de Rondônia também, que faz parte da nossa região aqui hoje, né? Que nós somos responsáveis, e assumi a presidência da igreja, da primeira igreja, que também tem 7 congregações, né? A primeira igreja tem 7 congregações, além dessa região toda, nós temos uma igreja hoje com 7 congregações, né? E aí assumimos esse desafio aí e estamos aí, começamos esse ano, rapaz. Então, por isso, estamos pastor, recém-nascido aí. É por isso que deu para entender por que a sua agenda é trabalhosa. É longa, né? A gente, assim, eu sou responsável pelo um polo de teologia também. Aqui na nossa igreja tem um polo de teologia, né? Então nós temos esse polo de teologia. Inclusive, aproveitando aqui o Flagão, fazer um convite. Você que quer fazer teologia, pode ir conosco ali na Igreja Presbiteriana Renovada, que nós temos aula, né? Toda segunda-feira nós temos aula ali. Então eu cuido dessa área também, do polo de teologia. E estamos aí. Já passa o endereço, pastor, do polo, telefone, tudo? O polo fica na própria igreja, né? Fica ali na Duque de Caxias, número 3030, esquina com Miguel Chaquiano, bairro Embratel, né? Onde pertinho fica a nossa igreja ali, pertinho da rodoviária. Conheço, né? Já fui lá, já. A rodoviária está ficando ali bonita, inclusive, né? Ficando bonita. Vai ficar
mais visível para a nossa igreja também ali, né? É. Então, Eu lembro ali quando a igreja de vocês era bem menor, né, pastor? Era. Né? E agora ficou aqui. Já fui lá já no prédio novo. Já fui lá no Eu acho que prédio tem um novo. prédio novo lá já. É, eu já fui lá no prédio Que novo, já legal. conheci. Já. Aquela igreja da frente, nós hoje estamos construindo uma igreja de criança. Olha que bênção. Já levantamos todas as paredes, né? Estamos aí com esse projeto para fazer um trabalho melhor com as nossas crianças. Né? Tem algum telefone de contato lá do Polo de Teologia? Tem 69 9273 5561. Fala comigo mesmo, Pode pastor falar. Glaucio. Só mais uma vez, pastor. Falei para. 69, né? Eu aqui, 99273 5561. Eita, glória. Resumindo, o senhor não para. É a vida, né? Como eu gosto muito de uma frase que eu já ouvi, né? E adotei para minha vida. Nós só temos uma vida para ser vivida, né? Verdade. Nós só temos uma vida para se desgastar com Deus, né? Esses dias, assistindo uma entrevista de Bill Johnson, né? Bill Johnson é o pastor da Bethel nos Estados Unidos, na Califórnia. E aconteceu uma coisa interessante, né? A mulher dele faleceu na sexta-feira, se não me engano, sexta-feira. No domingo à noite ele estava pregando no culto, né? E aí alguém entrevistou ele e disse assim: como que você está de luto e está aqui pregando nesse culto de domingo como se não tivesse acontecido nada? Ele falou: não é que não aconteceu nada, nós só temos uma oportunidade de adorar a Deus no meio da dor, nessa vida, né? Então, essa oportunidade que eu tenho, eu não vou ter outra oportunidade de ter dor e servir a Deus e honrar a Deus. É a única que eu tenho, essa. E eu quero fazer isso. Então, assim, quando a gente compreende que a nossa vida, né, a nossa vida ela tem um propósito, é glorificar a Deus e honrá-lo todos os dias da nossa vida, então a gente busca viver para a glória de Deus, não viver para nós mesmos, né? Passamos a viver realmente buscando viver para a glória de Deus. Então a gente só tem essa vida, né? E a gente precisa se gastar, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Eu de muito bom grado me gastarei e me deixarei gastar, ainda que com tudo isso me ame menos, né? Então assim nós decidimos entregar a nossa vida a Deus e não ter escolha, né? Porque eu acredito que uma das piores coisas que a gente tem é a escolha, né? A escolha em alguns momentos ela é muito injusta com nós mesmos, né? Porque você pode parar, você pode desistir, você pode abrir mão, é uma escolha. Então nós fizemos a mais fácil, né, pastor? É a mais fácil. Então nós fizemos a escolha de não ter escolha relacionada ao ministério, entendeu? De viver. Eu falei para Deus um dia: Senhor, eu abro mão da minha escolha em relação ao ministério. Então eu não tenho mais escolha, né, de voltar atrás, de desistir. Eu num momento muito particular com Deus, eu abri mão dessa escolha. Então hoje, como diz o apóstolo Pedro, para onde iremos nós? Né? Não tem, você não tem para onde ir, sabe? Você entende que você nasceu para aquilo, Deus te colocou nessa terra para isso, e você precisa abraçar a missão, é a causa que Deus confiou a você. Né? Então, aleluia. Eu sempre digo que Deus olha muito para as nossas motivações, né? O que realmente está por trás do nosso coração. E se eu estou nesse lugar hoje, até que para mim o lugar não é importante, né? Eu agradeço muito a Deus por estar nele, mas assim, para mim mais importante do que o lugar que nós alcançamos é quem nos conduziu até lá, né? Verdade. É quem nos conduziu, né? Porque se a gente não continuar com ele, o lugar não tem nenhuma importância, né? Não tem nenhuma importância. Nenhum lugar é tão importante quanto a presença do Senhor em nossas vidas. É o que Moisés diz, né? Deus, quando você olha o texto original, Moisés diz assim, o Senhor diz para Moisés: Senhor, tá bom, eu vou contigo, Moisés. Você pega o termo original, Deus estava dizendo assim: eu vou me revelar a você de forma teofânica. Como estava manifestando no Egito, né? Abrindo o mar, fazendo tudo. Então, era essa presença que ele fala para Moisés. Então, Moisés, eu vou na tua frente, né? A minha presença vai contigo, tá bom? Eu vou fazer sinais, maravilha. E Moisés disse: olha, se a tua presença, Moisés fala de outra presença, a presença da glória de Deus, de sentir, de estar com Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Verdade. Nós não queremos só sinais, nós não queremos só lugar, entendeu? Não é só o teu poder, Deus, é a tua presença manifesta em nosso meio. Nós queremos presença, Deus. Nós queremos mais do que milagres, mais do que teofania. Nós queremos
presença de Deus, né? Então, eu sempre digo que lugar eles têm o seu valor, mas o que realmente faz valer a pena é estar com Deus, sabe? Estar na presença dele, né? Essa é a diferença, e você saber que você não chegou a nenhum lugar por você mesmo. Alguém te conduziu, né? Alguém te levou, alguém te sustentou, né? Alguém te preparou, alguém forjou o seu caráter, né? Alguém idealizou você lá, entendeu? E que a sua parte nesse processo, ela não é uma parte tão grande. Acho que é a menor de todas. É a menor de todas. Você saber que a sua parte foi muito pequena, mas um Deus tão grande, com tantas coisas para fazer, olha para uma criatura pequena e insignificante como a gente e nos coloca entre os príncipes do seu povo. Aleluia. Né? Certo. Coisa Glória mais a bela. Deus. Gente, estamos chegando aí já no final do programa, é muito rápido. A gente quer ficar aqui só ouvindo, só aprendendo, mas o programa voa. Antes de passar aqui a palavra para o senhor dar uma reflexão, pastor, eu quero passar uns abraços aqui. Um abraço aqui para a Anne, está sempre ligadinha com a gente, faz parte lá do projeto com o nosso amigo Rodrigo. Pastor Josivaldo, também do Candeias, aqui com a gente. Um casal de irmãos abençoados, o Felipe e a Daiane, também sempre nos acompanhando. Meu amigo Bagatoli, lá de Valdeci Bagatoli, né? O Bagatoli senador, é o sobrinho dele. Valdeci Bagatoli, meu amigo lá de Chipinguai, amigo de muito tempo. Meu amigo Dico, lá do Departamento de Narcótico também, sempre aqui nos acompanhando. Claudemir, meu sogro, tá aqui acompanhando também, mandou até foto aqui do pastor falando. Abraço, Claudemir, ele, a avó Pereira, todo mundo aí, em nome de Jesus. Um amigo nosso, Quinho, contador, homem de Deus, está sempre nos acompanhando aqui também. Abraço, Quinho, para você. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Fabiola, minha irmã, lá no Mato Grosso. Eu vi mensagem do Mato Grosso aí também. Não sei de quem foi, mas tinha mensagem do Mato Grosso. A doutora Ângela também, ontem à noite, mandou mensagem pra gente. Eu vou estar acompanhando vocês aí, pastor Glaucio, grande homem de Deus, amigo mesmo. Pastora, Deus abençoe, um forte abraço. Ângela também nos acompanhando. Pastor Irineu nos acompanhando. Pastora Marilene. Aleluia, gente. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, queria que o senhor finalizasse deixando uma palavra para nós, uma palavra de reflexão. No final já repete aí o endereço da igreja, a programação. Fique à vontade, que o programa é seu. Que maravilha. Aproveitar aqui, pastor, mandar um abraço para o pessoal da minha igreja lá, Presbiteriano Renovado, os irmãos que estão aí assistindo, prestigiando. Um abraço a todos vocês. Que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa, viu? Aleluia. Eu queria deixar para a nossa reflexão, pastor, as últimas palavras do Salmo 23 de Davi, onde Davi diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na presença do Senhor por longos dias. Né? Então, eu acredito que um dos grandes segredos da caminhada da fé é nós realmente aprendermos a caminhar com Deus. Olhar para Deus, um Deus santo, um Deus poderoso, que convida, né? E que escolhe seres humanos como nós, cheios de falhas, de defeitos, né? Para caminhar com esse Deus. E a coisa mais linda que a gente aprende na caminhada é ter a percepção da presença de Deus na nossa vida. Entender que, como eu disse no começo aqui, existe um Deus que não está apenas assistindo a nossa história de vida, existe um Deus que está fazendo parte dessa história, né? Então, um Deus que quer realmente caminhar conosco, um Deus que quer se revelar a nós, um Deus que quer fazer parte das nossas batalhas, das nossas guerras, também das nossas conquistas e de tudo que diz respeito a nós nessa vida. Existe um Deus maravilhoso que nos ama e revelou o seu amor a cada ser humano, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E Davi, ele fala disso, né? Ele fala que certamente, não havia dúvida no coração dele, que a bondade de Deus, né, vai nos seguir todos os dias, né? A gente, às vezes, nós conhecemos pessoas na vida, pastor Arlen, que nos seguem por um tempo, né? Pessoas que nos amam, como nossos pais,
amigos, né, vizinhos que a gente tem, pessoas que um dia pegam na nossa mão, que um tempo caminham na nossa vida, mas existe alguém que quer ir conosco até realmente o final, sabe? Até o fim de tudo, né? Alguém que não vai pegar nas nossas mãos por um dia, por 2 dias, por 1 ano, 10, 20 anos, alguém que realmente nos chamou para essa vida e que quer caminhar conosco todos os dias, né? E não só caminhar, mas nos colocar debaixo, né, dessa bondade e dessa misericórdia. Saber que tem um Deus que todos os dias, quando nós levantamos, acordamos, esse Deus já cuidou de nós. Já cuidou de nós durante a noite e já tem um plano para nós, para que a gente possa caminhar nesse dia seguinte, debaixo da bondade e da misericórdia dele, né? Davi fala no Salmo 16, no versículo 8, é um salmo de Davi, e Davi diz assim, muito interessante, ele fala assim: eu sempre vi o Senhor diante de mim, e por isso não serei abalado. Então, Davi, ele sabia que cada passo que ele desse nessa caminhada, ele dizia assim, tem alguém na minha frente, eu não estou sozinho, eu estou vendo um Deus diante de mim, né? E esse Deus está na minha frente, ele está diante de mim, então eu sei que todos os inimigos que eu for encontrar na frente, antes eles vão ter que se encontrar com esse meu Deus aqui na frente, né? Deus está na minha frente, então tudo que eu for enfrentar, ele já passou, né? Ele já passou e eu sei que eu não vou passar sozinho, se eu confiar nessa bondade, nessa misericórdia do Senhor, eu sei que eu vou ser inabalável, né? Aleluia. E aí, quando você vê uma igreja nascendo lá no livro de Atos, lá no capítulo 1, começa a nascer essa igreja, e capítulo 2, vem um grande derramado do Espírito Santo, e aí no capítulo 2, no versículo 25, está falando de Jesus e diz assim, o capítulo 2 de Atos, fala assim, versículo 25, diz, quanto a Davi, ele dizia assim, eu sempre vi o Senhor diante de mim, e está à minha direita, não serei abalado. Esse salmo citado lá em Atos capítulo 2, né? Aí no versículo 28 do capítulo 2, ele diz que o Senhor ensinou a ele o segredo da vida e colocou a alegria no coração dele todos os dias. Então, quando a gente compreende isso, sabe que Deus não está atrás de nós, sabe? E nem está assistindo, sabe? Deus está diante de nós, sabe? Nós não estamos enfrentando essa vida sozinho, nós não estamos lutando sozinho, nós não estamos sonhando sozinho, sabe? Existe um Deus que realmente está diante de nós, sabe? Preparando, nos ajudando a conquistar, a romper os nossos medos, a vencer as nossas batalhas. E cada cristão precisa ter esse sentimento e essa visão de que nós não estamos sozinhos, sabe? Não estar sozinho. Há momentos que a gente olha para os lados e a gente não vê pessoas do nosso lado, né? Às vezes as pessoas até nos ferem, nos abandonam, mas a gente precisa ter essa visão, que nós temos um Deus que está caminhando conosco, adiante de nós, sabe? Um Deus que não vai dizer assim, olha, vai nessa sozinha, não. Se nós confiarmos, Ele nunca nos deixará só, sabe? Ele sempre estará diante de nós. E aqueles gigantes que parecem invencíveis, as batalhas que parecem realmente que a gente não vai conseguir vencer, tudo que a gente precisa fazer é acreditar que Deus está conosco, Ele está diante de nós. E que a bondade dEle, sabe? É a bondade de Deus. Que a bondade de Deus, não a maldade, né? Não o olhar de Deus. Aqui Davi fala certamente que é a bondade do Senhor. Sabe, você viver nessa vida acreditando que tem um Deus que quer o teu bem, não quer o teu mal, ele está dizendo assim, olha, a bondade do Senhor certamente estará comigo todos os dias e a sua misericórdia. Ele vai sentir, quando eu estiver em momentos difíceis, eu tenho um Deus que vai me compreender, né? Porque nós temos o privilégio de ter um Deus que se fez homem e que habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Deus que nós servimos, ele se humanizou, né? Ele se tornou homem como nós, sentiu as nossas dores, sentiu angústia, chorou, sabe o que ia ser traído, sabe o que ia ser injustiçado, sabe o que ia ter depressão, né? Então, a gente vê Jesus ali no Getsemane, ele recebe aquela grande pressão, não pela dor física que ele sentiria, mas
pela ausência do pai, né? Depois de uma trajetória de milênios ao lado do pai, chega uma hora que ele saberia que por alguns momentos na sua vida ele e o pai não seriam um, estariam separados. E ali a Bíblia diz que sai gotas de sangue do seu corpo, né? E a ciência chama isso de uma hematridose, né? Hematridose, que é o mais alto nível de depressão que um ser humano pode ter. E Jesus sentiu isso. Então, nós não temos um Deus que não nos compreende na nossa humanidade. Nós temos um Deus que nos conhece, não só na nossa espiritualidade, mas um Deus que nos conhece dentro dos nossos aspectos humanos. E a Bíblia diz que Ele está sempre diante de nós e que misericórdia e bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e que nós habitaremos na sua presença por longos dias. Glória a Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eita, glória a Deus, queridos. Que bênção. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui concluindo esse programa de hoje e não dá vontade de acabar não, mas precisa. Você que mandou sua mensagem aqui para nós, nossa, foram muitas mensagens. Me perdoe por a gente não ter conseguido aqui ler sua mensagem aqui. Marcelo, Valéria, Daiane, Suelen, Joel, Luiz Proença, eita, Amanda, Valônia. Só da nossa igreja. Leno, Rogério, é muita gente. Pessoal aqui. da igreja, da nossa igreja. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado, cada um de vocês que nos acompanhou nessa manhã. Que bênção mesmo, que programa abençoado. Pastor, mais uma vez o endereço da igreja, a programação. A nossa igreja fica ali na rua Duque de Caxias, o número é 3030, no bairro Embratel. E nosso culto, nós temos, segunda-feira temos o polo de teologia e oração na igreja. Terça-feira nós temos os nossos grupos de comunhão, né? Seria células em alguns outros conhecimentos, mas o nosso é que o nosso não tem a visão de célula, é de realmente apacentar, de acolher as pessoas, né? Então temos o grupo de comunhão na terça e também na quarta. Quinta-feira temos culto de campanha, milagres. Sexta-feira nós temos oração. Sábado nós temos rede de jovens. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical pelo aplicativo Meet. Você assiste de casa, né? E domingo às 18 horas nós temos o culto da família. Eita bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muito obrigado por estar conosco até agora. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo programa.